A graça e paz, irmãos. Vamos todos abrirem as Bíblias lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Amém? Quem tem Bíblia, quem não tiver Bíblia pode acompanhar aqui no projetor. Ok, irmãos? Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos iniciar. Que diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, porque essa palavra ela é santa, ela é viva, e ela está aqui no nosso meio, através do teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor fale conosco esta noite, que os teus filhos que estão aqui esta noite abram os corações para entender o Senhor falar, que as barreiras do pecado, Deus amado, sejam abertas agora através da tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz, e ela pode salvar, curar e transformar vidas através do teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Poder sentar. Depois de alguns domingos, 2 domingos sequenciais, né? O último, a gente teve o culto ali na praça. Penúltimo domingo, eu estava ministrando a ceia e consagração de crianças lá no assentamento. Fica inviável de estar com vocês aqui. Mas eu queria pegar esse texto e a gente extrair lições, o que Deus tem a tratar conosco. Mas a princípio eu quero que nós entendamos a necessidade de vivermos na presença de Deus, pois não tem um lugar melhor de se estar senão na presença. E a gente sempre associa a presença a templo, mas muitas vezes nós estamos com templos cheios e muitas igrejas vazias. Amém? Vocês compreenderam isso ou não? Templo cheio e igreja vazia. Porque templo não é igreja, igreja não é templo. E em dado momento nós precisamos entender da necessidade que o crente tem que ter pela presença de Deus. O salmista diz no Salmo 46 que a presença deve ser está ansioso pela presença, o desejo ardente, tal como sedento no deserto. E eu fico pensando o quanto nós precisamos dessa sede e dessa fome por Deus. E aí eu queria entender que Deus só sacia as nossas vidas, como eu disse, talvez na penúltima pregação minha, que Deus só nos enche quando nós nos dispomos a sermos vazios do nosso egoísmo, das nossas vontades, do nosso querer, da nossa própria carnalidade. A gente quer ser cheio de Deus, mas ao mesmo tempo transbordante do nosso orgulho. E não tem como associar o orgulho do homem à presença de Deus. É isso que o texto nos ensina ao longo da narrativa. Mas eu queria que vocês atentassem sobre essa frase primária, que diante de Deus não tem para ninguém. Vamos lá juntos? Diante de Deus não tem para ninguém. Porque muitas vezes a gente não vê Deus aparecer na igreja, porque, como eu disse, ultimamente na igreja hoje tem mais estrelas, mais o estrelismo, em que as pessoas querem aparecer.
As pessoas não compreendem que não vão a um palco, que não vão a um teatro, que não vão para um espetáculo. Eu até ignoro, quando o missionário R.S. Soares põe assim lá na bandeirante, ele diz: aqui é o show da fé. E quando você vai estudar o que é a palavra show, equivale a exibição. O nosso linguajar do Cariri, do Nordeste, é se amostrar, né? Em igreja ninguém está para se amostrar, para se exibir. Igreja está para você desaparecer e fazer a presença do Senhor aparecer. Você não canta para ser visto, você canta para o povo ver Cristo através de você. Eu não prego para me amostrar, mas devo pregar para Cristo ser visto no meu viver, no teu viver. Esse é o dilema. E é por isso que a frase que eu fiz, propósito de cunhá-la dentro dessa perspectiva, que diante de Deus, ninguém não tem para ninguém. Quando Deus está no ambiente, não há espaço para vanglória, para orgulho. Ou seja, é aquilo que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. A glória de Deus só vai refletir na minha e na tua vida. A glória de Deus só vai refletir no seio da igreja, quando nós tivermos a mesma perspectiva de João Batista: desaparecer diante da grandeza da cruz de Cristo. Amém, amados? E aí esse texto nos remete à ideia primária de quê? Da consagração do templo. Mas mais de que a magnitude daquele templo, a beleza arquitetônica daquele templo, o que de fato trouxe, de fato, os holofotes, não foi a beleza, o ouro impregnado naquelas paredes, mas foi a glória de Deus. O que torna um ambiente lindo não é a arquitetura dele, não é a localização geográfica dele. O que torna uma igreja, meu amado, gostosa de você passar 1h30, não é se os bancos estão acolchoados ou não, se você de fato está numa igreja que tem climatização ou não. O que difere tudo isso é de fato a gloriosa presença de Deus. A igreja no passado adorava a Deus nas catacumbas de Roma, em lugares apertados, em que eles viviam, em que de fato eles enterravam os irmãos perseguidos, mas diante daquele ambiente uma coisa não faltava: era a glória de Deus ali presente. E aí eu fico perguntando a mim mesmo: será que eu estou andando na presença de Deus? Será que a gente pode dizer que Deus hoje está presente a ponto de ninguém aparecer? Porque quando Deus, diga, diante de Deus, não tem o quê? Quando Deus aparece, quando Deus se revela, não tem para ninguém. Quando Deus chega no ambiente, os holofotes só dele. E o que é que nós precisamos? Diga: Senhor, venha passear entre nós. Senhor, venha habitar entre nós. Senhor, venha nos visitar. Você entende a necessidade de nós fazermos isso? Mas eu volto a trazer à tona: para eu ser cheio de Deus, para você ser cheio de Deus, eu preciso antes o quê? Me esvaziar das minhas próprias vontades. A gente quer ser cheio de Deus como? Na igreja, não é verdade? No templo aqui, de 8 em 8 dias, a gente passa 24 horas desconcertado, fora, melhor dizendo, do contexto da igreja, assim, sem sintonia com o céu. E depois eu e você quer chegar aqui, abrir um botão, tocar no botão, clicar e automaticamente o céu se abrir. Isso acontece? Não acontece. O enchimento meu e seu é uma vida regrada, dia após dia. É na madrugada, é na minha vida conjugal, é na minha vida de pai, de irmão, de filho, de pastor, de ovelha, de estudante, de professor. Não importa onde você vem atuar, mas que nós estejamos dando prioridade à doce presença do Senhor. E aqui você vê o texto o que? Salomão orando, consagrando o templo. Mas eu quero dizer, o que mais
trouxe em evidência foi a glória do Senhor enchendo o templo. E se existe uma petição hoje, nessa noite, eu digo: Senhor, enche-nos. Mas eu volto a dizer pela terceira ou a quarta vez: para Deus me encher, eu tenho que me esvaziar. Quem de fato precisa ser esvaziado? Só eu? Todos nós. Existe egoísmo aí dentro. Existe dentro de mim e de você coisas que precisam ser tiradas, limpado, para o Espírito do Senhor transbordar no meu e no teu coração. Vamos nos ater ao verso 1. E quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Atente para isso. Não há renovo de Deus na igreja, diga, sem oração, sem palavra e sem sacrifício. A gente quer renovo de Deus, sim ou não? Sim. Mas não há renovo enquanto a igreja não se voltar para a vida de oração. E oração, irmã Gracinha, não é só hora nona. Oração, irmã Nena, não é só uma consagração de 15 dias que a gente faz e de forma esporádica que o povo vem, e que muitas vezes eu venho. Mas oração é contato com Deus, é intimidade com Deus, é estar ligado com o céu, lavando roupa, passando roupa, dirigindo, onde quer que você esteja, que nós estejamos orando. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não significa que eu vou estar orando simplesmente só no quarto, não. Onde quer que eu esteja, eu posso estar orando. Mas eu te pergunto, nós gastamos muito mais tempo na oração ou numa rede social? A gente gasta muito mais o nosso tempo, muito mais nas coisas carnais do que espirituais. E a gente depois quer vir ao templo e dizer: Senhor, enche-nos. Não vai ter enchimento. Porque o texto diz assim, olha: e a glória do Senhor encheu o templo. Sim, mas antes de ser o templo cheio, diz o texto, que Salomão acabou de orar. E quando ele orou, ele colocou no altar o que? O sacrifício. E qual o sentido do sacrifício hoje? Para nós, não é um bode, não é uma ovelha, não é um carneiro, não é um novilho, não. É a vida em santidade diante, não desse altar, mas do altar do Senhor. Vocês estão compreendendo a complexidade? Se eu perguntar a qualquer um de vocês e a mim mesmo, queremos ser cheios? Claro que nós queremos ser cheios. Mas esse enchimento tem que ter pautado em quê? Numa vida de quê? De oração, de palavra, de sacrifício. Com fuxico não tem enchimento. Com falatório, com murmuração não tem enchimento. Com toda sorte de carnalidade que muitas vezes nós vivemos, não tem como Deus encher a mim e a você. É necessário haver nas nossas vidas essa busca incessante. Um deles, Salomão orou, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício. Diz assim: e a glória do Senhor encheu o templo. Vamos juntos? E a glória do Senhor encheu o templo. Faça em oração, diga: Senhor, enche-nos com a tua glória. Vamos lá? Senhor, enche-nos com a tua glória. Senhor, enche-me com a tua glória. Porque quando o homem está debaixo da glória de Deus, a Bíblia diz que Moisés consagrou a Deus 40 dias. Já observou quando ele vai consagrar? É uma agonia para comer. Moisés passou 40 dias em jejum. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo de quê? Da nuvem de Deus, da glória de Deus. O culto é muito... demora demais, é 1h30, no máximo 2 horas, já não aguento mais. Sabe por quê? Porque quando você está debaixo da glória, ele dá 12 horas e você não quer sair. Dá 1h da madrugada e você não quer sair. Você vai para casa, mas a glória te acompanha. Você volta ao templo e a glória acompanha. Quer dizer, meu amado, para a gente ter essa vida cheia, plena, transbordante, é necessário ter de fato uma igreja de oração. Uma igreja pautada na oração, na palavra, na santidade, na piedade.
Como é que a gente quer um enchimento se a gente não tem nenhuma sensibilidade? Não, eu sou um indivíduo piedoso, sim. E quantas vezes você vê uma pessoa morrendo de fome, em precárias condições, e nós não temos a sensibilidade de dizer que eu quero ser cheio, mas ao mesmo tempo eu não tenho a sensibilidade de olhar para o meu próximo, para o meu irmão, para aquela pessoa que talvez é oposição ao Evangelho, e não tem a coragem de dizer, eu vou estender a mão. Muitas vezes eu venho de carro para cá, e quantas as vezes eu vejo a facilidade que eu poderia encostar ali e dar uma carona numa pessoa. Aí quando eu não faço uma carona, imagina eu vou fazer outra benéfica que tem um custo maior. Não é verdade? Aí eu quero dizer aqui a você, para eu e você ser cheio, é necessário a gente pensar nos pequenos falhas e defeitos que a gente menospreza. E se eu começo a tirar os pequenos argueiros do olho, eu vou enxergar, meu amado, a glória de Deus vindo sobre a minha e a tua vida. Amém? Portanto, diga, a glória só encheu o templo. Vamos lá? A glória só encheu o templo quando o povo se dispôs a buscar o Senhor, em palavra, em oração, em sacrifício. Não há enchimento, não há transbordar de Deus sem essa percepção da oração, da palavra e de uma vida em piedade, em santidade. Amém, amados? Prosseguindo, o verso 2 diz assim, olha, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Diga, a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Eu aí quero sintetizar a minha fala nesse verso 2 com essa frase: quando Deus enche o lugar, o povo de Deus, quando Deus enche o lugar de sua glória, não tem espaço para ninguém mais. Quando a unção de Deus, quando a glória de Deus vem, não tem como ter espaço mais para ninguém. Você lembra que outrora eu disse que quando é de dia, qual é a única estrela que brilha? O sol. Quando Deus está no negócio, não tem outras estrelas, não tem pastores, não tem homens, mulheres, não tem estrela, não tem Ele brilhando e fazendo a diferença, porque Ele é digno de honra, só Ele. Portanto, você vê que quando a glória de Deus veio, diz o texto que nem os sacerdotes conseguiam ficar ali no templo, porque eu quero dizer, Deus não divide glória dele com ninguém. Tem pessoas que pedem, Senhor, me dê a unção para pregar, e Deus dá, ele sem uma amostra pregando. Senhor, me dê a unção para pregar, ou me dê um carro que eu vou botar na sua obra. Quando é a primeira chuva que eu não posso botar no buraco não, que vai quebrar. Me dê capacidade para me pregar. Aí, olha, quando é para chamar para um lugar de renome, ele vai. Quando é um sítio, diz, Deus me chamou para isso. Eu quero dizer que Deus não me dá a mim e a você coisa que venha auto-vangloriar a você e a mim. Tem que o glorificar unicamente a Ele. Quando a unção veio, quando a glória veio, quando a presença de Deus veio sobre o templo, meu amado, nem os sacerdotes conseguiram ficar no templo. A Bíblia diz que quando Deus mandou a glória sobre Moisés, eles colocaram, realmente demarcaram o ambiente. Alguém que se aproximasse ali era fulminado, porque o próprio monte fumegava da própria glória de Deus. E a gente fica achando que a glória de Deus é algo banal. Não, é algo especial. É algo que exige de mim e de você aquilo que ele disse a Moisés: Moisés, tira as alparcas dos pés, Moisés, tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tem crente que hoje vem para a presença do Senhor de todo jeito. A Bíblia diz, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor.
Ele manda eu e você ter santidade diante da doce presença dele. Amém, amados? E aí diz o texto aqui, olha: a glória apareceu, a glória encheu o templo, e não houve espaço nem para os sacerdotes. E aí eu reitero essa verdade: quando Deus enche o lugar, não tem espaço para ninguém. Diga a Deus: quando Deus está, não há espaço para o meu egoísmo. Quando Deus está, não há espaço para o meu estrelismo. Quem tem que aparecer? Ele, unicamente Ele, porque toda glória é só dada unicamente a Ele. Lembra o que Paulo diz aos Romanos? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não possamos abrir mão desse princípio da singularidade de Deus. Terceiro e último ponto, meu amado: quando Deus se revela em glória, sabemos em parte quem é Deus e quem de fato somos. Quando Deus se dá a revelar, Deus não consegue se revelar totalmente. Por isso que eu disse assim: Deus se revela em parte, mas de fato, ao Deus se dar a revelar em parte, eu entendo quem de fato eu sou. Vamos ver a expressão no verso 3, acompanhe comigo o texto, vamos lá? Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, a glória do Senhor sobre o templo, inclinaram-se com o rosto em terra. Diga a Deus: quando Deus desce com a glória, não tem quem fique de pé, porque o povo se inclinava, porque o povo entendia quem era Deus e quem era Ele. Já observou como o prepotente ora, estufa o peito, nariz empinado? Não é isso? O fariseu orava assim: eu te louvo porque eu não sou igual a esse. O publicano, que entendia quem era ele, disse: Senhor, e nem ao céu eu consigo elevar a minha face. Eu sou indigno, Senhor. Eu sou incapaz, Senhor. Eu sou desprovido, Senhor, de algum mérito. É isso que o texto está nos dizendo, que o povo se inclinava com o rosto em terra. Ele não se dobrava meramente, meu amado, mas ele colocava a face no pó, no chão, símbolo de dependência, de reconhecimento do seu estado de miserabilidade. O que é que esse texto está nos mostrando? Mostrando que o homem é incapaz, é indigno, que não tem mérito próprio, mas só Deus tem dignidade. Quando a glória de Deus desce, o homem desce muito mais. Porque vocês sabem que quando Deus vai olhar para o céu, Deus não olha para o céu assim. Deus olha para o céu olhando as redondezas. Isso mostra que Deus está acima em quê? Dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. O que é que isso compreende? Como é que o miserável pecador consigo ir ao céu dos céus? Consigo? Não. É muita transcendência. Mas daquele, como eu sempre digo aqui a você, Deus, num ato de graça, se dá a revelar. E não é que nós vamos até Deus, é que Deus, de forma humilde, desce até em busca de mim e de você. Isso é lindo. Isso é a essência da graça. Isso é o sêmen da graça. É que eu não vou a Deus, é que Deus vem até mim. Ah, pastor, o senhor já disse tantas vezes, digo e continuarei dizendo, que o homem não consegue a Deus, é Deus que consegue ao homem. Por isso que o estado do homem, quando Deus desceu, diz o texto, que o homem se curvou, e o homem compreendeu que não era nada. E ali, eu não entendi quem era Deus em sua plenitude, eu entendi o que é Deus em parte. Eu não consigo entender quem é Deus. Agora, o que é que Deus me chama e te chama a fazer? O que é que ele diz em Oséias?
conheça Deus e simplesmente pare de conhecer. É isso? O que é que ele diz? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Não é só conhecer, não é só você ter uma experiência vaga, é você ter uma experiência vaga e continuar tendo uma experiência mais estreita, mais profunda. É você descendo, meu amado, na experiência e na proximidade para com Deus. Tem crente que vive, eu vivi uma experiência no passado, sim, mas não é só você viver, mas você tem que ter uma experiência muito mais profunda. E é isso que o texto nos chama a vivermos a compreensão de que nós não somos, mas que Deus é. Amém? E aí, quando Deus realmente desce com sua glória, o povo o quê? Se inclina com o rosto em terra. Faz o quê? Adora a Ele, louva a Deus dizendo, Deus é o quê? É bom. Diga, Deus é bom. Quantas vezes a gente acha que a gente é bom? Lembra o que é que diz o jovem rico? O que é que ele disse? Bom mestre. O que é que Jesus disse? Me diga, quem é bom? Será que muitas vezes, irmã, Deus não se acha boa? Eu não se acho bom? Eu sou um bom pastor, eu sou um bom esposo. Que bondade temos nós? Isaías disse que nossas bondades diante de Deus são o quê? Trapos de imundícia. Se Deus olhar para você e para mim, pensando nas nossas bondades próprias, nós estamos perdidos. Pastor, e por que eu não sou fulminado? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele olha e vê os méritos de Cristo, a obra de Cristo, a cruz de Cristo, a cruz que não era de Cristo, mas aquela cruz era minha e era sua. Isso é graça, isso é compreender quem somos e quem Deus é. Amém? E aí, meu amado, aquele povo, ao se inclinar, ao se pôr de joelho, eles louvaram o Senhor, eles adoraram o Senhor e disse que Deus é bom e sua misericórdia, sua o quê? Diga, misericórdia dura para sempre. Por fim, eu encerro com essa frase que eu iniciei no texto de Isaías 6, vamos usar rapidinho como atípico de aplicação. Isaías 6, verso número 4, aliás 3 e 5. Isaías capítulo 6, verso 3 diz assim, olha: e clamaram uns aos outros dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Repita comigo, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram em voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, quando o templo se encheu da glória, de fumaça, o que é que Isaías disse? Vamos lá, o verso 5, o que é que ele disse? Eu sou bom demais, eu sou o profeta messiânico, eu sou o cara. O que é que ele disse, meu amado? Ai de mim. Você já ouviu essa palavra ai? Quando a gente diz uma expressão ai, é uma coisa boa? É uma coisa de quê? De dor, de medo. Não é uma coisa de princípio positivo, é de cunho negativo. Ai de mim. E aí, meu amado, eu quero dizer, para nós sermos cheios, nós temos que ter a mesma perspectiva de Isaías. Quando Deus se dar a revelar a nós, a gente fazer como diz Isaías, ai de mim. Ele não diz ai do outro. Ele não joga a responsabilidade da carnalidade, da imoralidade, do egoísmo dele sobre os outros, mas ele traz sobre si. E o maior problema meu é quando eu digo, por que a igreja não é cheia? Porque o problema está na igreja. Onde está o problema da igreja não ser cheia? Onde é que está? Diga em mim. Eu não sei se vocês vão bater no peito de vocês, mas cada um da gente tem que trazer a responsabilidade sobre si. E qual é mais fácil, Kátia? Eu apontar para ti. Lembra que Jesus disse? Diante dos pecados, no lugar de nós olharmos para o argueiro do nosso, não é isso?
Melhor dizendo, no lugar de nós olharmos, nós não conseguimos perceber a trave que está no nosso olho, mas a gente consegue enxergar o que? Um argueiro. A gente não consegue enxergar a trave da gente. Olha, coisa estranha. Uma trave, né? Já observou uma trave de um... aqui uma trave aqui. Grande, um troço que fecha uma janela, uma porta. A gente não consegue ver. A gente não consegue ver a negligência do outro. Mas a gente consegue ver o quê? A negligência nossa. Mas a gente não consegue ver o quê? Uma pequena coisa no outro. A gente consegue enxergar. E aí o defeito da gente está aí. Que quando você, no lugar de você dizer, ai dos outros, o problema está nos outros, Isaías disse, o problema está em mim. Diga para a igreja ser cheia. Eu preciso ser cheio. Eu nunca esqueço. Eu disse uma das ovelhas que eu pastoreava lá em Santa Luzia, ele disse, a igreja deveria ser cheia. Eu digo, você tem que começar a ser uma brasa. Foi imediato o que eu disse. Porque só existe um fervor na igreja quando se juntam as várias brasas. Ou não? Um se torna brasa e vai ali. E lembre que a brasa junta, ela aquece. E até alguém que não é brasa, que é carvão, perto de brasa, pega fogo. Mas uma brasa fora do fogo, ela vira o quê? Cinza. Deus nos chama a responsabilidade individual e depois coletiva. Por isso que aí eu encerro dizendo a expressividade tão profunda que Isaías disse, ai de mim quando viu a glória, ai de mim, porque eu sou um homem de quê? De lábios impuros. E aí habito no meio de um povo de impuros lábios. Antes dele reconhecer que o povo era impuro, ele disse, eu sou impuro. Antes dele entender que existia a miserabilidade nos homens, ele disse, tem miserabilidade em mim. E aí eu queria que você pensasse, como você tem percebido sua vida? Como é que você tem buscado de Deus o enchimento? Porque é necessário se pensar nessa perspectiva de que começa de mim, começa da minha compreensão de que eu não sou, mas que só Deus é, de que eu não tenho nem sou, mas só Ele é. Amém? Nos coloquemos.